aqui, ó. Então tá esse botão aqui, tá gravando. A hora que eu parar e interromper, ele vai salvar em um arquivo. Lá eu vou mostrar pra vocês, é chamado Alt na pasta raiz. Então tudo, a partir desse momento agora, ele está gravando tudo aqui que eu estou falando aqui agora. E toda essa interface gráfica aqui, ó. A hora que você quiser interromper o processo, terminar ele, você pode vir aqui, pausar, parar, né? Você pausa, então ele interrompe. Porque aí você pode alguma tarefa que é demorada, demora um tempo, então você não precisa ficar gravando aquele negócio. Então você para, né? Dá uma pausa, ele para, interrompe o vídeo, a hora que voltar à situação que você quer novamente, aí você pode continuar, aí o vídeo fica mais curto, você não precisa de ter um tempo todo só para aquilo ali. Então você está gravando o que está na sua tela. Ele grava sempre o que está na sua tela aqui, então. Então essa é uma coisa que você pode ter lá e você pode usar como recurso de... E mesmo depois, você enquanto professor quiser mandar um vídeo para um aluno, você mostrando alguma atividade, fazendo como é que faz, então você pode criar o seu vídeo também, tá certo? Então vamos começar agora com GnuPlot, né? Vamos abrir um terminal aqui, ó. Ah, eu esqueci de falar isso, eu gostaria de falar isso para vocês. Eu vou fechar essa parte aqui. No Synaptic, vamos voltar ao Synaptic, eu vou dar uma dica de uma ferramentazinha que é muito interessante, que eu uso, né? Vamos aqui novamente no Synaptic. Eu diria para vocês que isso aqui é Nautilus. Esse software aqui, ó, Nautilus Open Terminal. Open Terminal. Instalem ele. O que ele faz? Esse software ele vai fazer o seguinte: no gerenciador de arquivos, ele vai permitir que você clique com o botão da direita, né? E você abre um terminal na pasta que você está. Então aí você precisar de fazer alguma coisa ali, você rapidamente você recupera isso aí. Você põe, abriu e você tem lá então você tem um terminalzinho. É isso que eu vou mostrar para vocês ali agora. Então tá lá, eu estou nessa pasta aqui agora. Eu quero abrir um terminal, olha só, eu clico com o botão da direita na pasta e ele tem lá Open Terminal aqui, ó. Então eu não preciso de dar um CD ou qualquer coisa para lá. Então eu já tenho um terminalzinho aberto naquela pasta. Então ele habilitar isso para você que às vezes precisa de abrir um GnuPlot ali, você criou um arquivo, né? Então isso é muito bom. Agora, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você o que facilitou. Arquivos, eu vou mostrar agora, exatamente, porque o GnuPlot ele precisa de um terminal. Ele não tem uma interface gráfica, então aí é preciso você ter isso aqui. Só o GnuPlot. Vamos abrir, olha só, eu vou fazer um gráfico no GnuPlot. Eu vou mostrar uma maneira diferente de você fazer. Em vez de ficar digitando o comando lá na linha, lá no GnuPlot, eu vou abrir um arquivo, salvar os comandos que eu daria no GnuPlot aqui, e aí eu vou rodar isso no GnuPlot, que aí você não precisa ficar fazendo isso. Essa é a maneira que eu faço. Então eu abro um editor aqui, nesse caso aqui o Gedit, né? Então vou criar lá. Primeira coisa que eu vou fazer no GnuPlot, reset. Isso aqui é simplesmente coloque na forma padrão todos os variáveis, voltas de definições padrões normais. Vou definir uma função, quero fazer só um gráfico de uma função, um f de x, né? Podemos fazer o gráfico de uma função bidimensional também. Se você quiser fazer um gráfico de uma função f de x, y, por exemplo, você pode fazer. Aí é uma função um pouco mais bonita. Vamos fazer um unidimensional. F de x igual a uma função aí que vocês queiram aí. Vamos fazer uma função simples aí. X vezes x de menos x. Por exemplo, x vezes exponencial de menos x. Então ele cresce linearmente e depois ele decai. Então a gente pode fazer isso aqui. Mas vamos fazer o decaimento dele ser um pouco mais lento. Então vamos dividir isso aqui por 10. Né? Então vamos fazer o gráfico dessa função. Como é que é o gráfico? Eu quero uma grade. Set grid. Eu quero que os eixos 7, o x seja só positivo. Vai de 0 até 5, por exemplo. 7. Aí x range. Então eu posso colocar 7xr simplesmente, ou range, posso escrever o comando inteiro. De 0, 2.5. Detalhe,
Você só vai lembrar disso aqui, eu só lembro disso aqui quando eu estou usando muito intensamente. Quando eu paro de usar, eu esqueço. Então você consulta lá o manualzinho que você tem alguma coisa escrita. Você não, a informática, você não tem que ficar lembrando de todos esses comandos, você tem que saber que existe. Esse aqui é o importante, você tem que saber que existe e buscar. Isso é. A hora que você precisar, você vai lá e busca, você sabe onde está. Então você tem que saber onde está, você tem que saber que existe e onde está. Você vai e busca a hora que você precisar. Tem gente que fazer isso. Você não vai lembrar disso sem... Eu não lembro. Vocês sabem disso. Você fez um curso de eletromagnetismo, você lembra de todas as expressões? Não lembro, eu não lembro também. Então é exatamente isso, ninguém tem que ficar lembrando de tudo. O objeto, o que nós temos que ter em mente é, vocês têm que saber que existe uma ferramenta que faz aquilo e onde é que você acha a informação. É isso que você tem que saber, é isso que tem que estar guardado, é isso que você tem que guardar. A informação essencial é esta. Você tem que saber que tem alguma coisa que faz e onde faz. Aí o resto é buscar essa informação, localizar ela. Isso aqui é importante, você não vai lembrar dos comandos. Só que precisa, você abre ele e lembra aqui. Esse é o objetivo, você não tem que lembrar dessas coisas. Estou lembrado aqui porque eu usei muito intensamente recentemente, um pouquinho disso aqui. Agora se for uma função mais específica eu tenho que olhar. Então isso é o detalhe. Tá? O Y eu vou deixar automático, agora eu vou fazer o plot da função, plot f de x. Agora, que é o detalhezinho, como eu quero fazer o gráfico, eu quero exportar isso em um formato PNG, eu vou exportar isso no EPS, que é para mostrar para vocês qual é a diferença. No formato PNG, então set terminal PNG size 800,600 set output fig1 1.png. É o tamanho da figura que você quer, a resolução dela, então é o tamanho da imagem. Esse 800 por 600 aqui, o size é o tamanho da imagem. Ela vai ter uma largura de 800 por 600, na altura de 600. Né? Esse é o comando do set, Sigo. Esse aí é o nome da sua figura lá? Isso, é o nome que ele vai gerar. Na pasta que você chamar o GNUplot. Tá certo? Agora, ele ainda não fez a figura. Significa o seguinte, a hora que você deu set terminal isso aqui, significa que o seguinte, todo o comando que você mandar para a saída gráfica, ele vai mandar para esse terminal PNG. Agora, só que você falou que a saída agora, em vez de mandar para o terminal PNG, ele redireciona a saída, que é esse set output aí. Output é saída em inglês, né? Ele redireciona essa saída para esse arquivo, file1. E como é que mas você já fez o gráfico. Então, a hora que você dá replot, o que ele faz? Ele vai refazer o gráfico. Então, ele vai mandar toda aquela saída gráfica para onde? Para a figura 1. Só que a hora que você acabou de fazer o gráfico, você tem que fazer o seguinte, opa, para, não manda mais nada para lá, porque se eu já mandar mais alguma coisa para lá, ele vai bagunçar. Então eu posso mandar o terminal, ou então eu simplesmente faria set output. Aí ele para de enviar, ele está mandando para um arquivo nulo e não manda mais para aquele. Então você não pode continuar mandando aqui. Mas nesse caso aqui, ó, eu vou salvar em outro formato. Essa é uma diferença, porque os arquivos gráficos eles não fazem isso simultaneamente. Esse aqui você consegue fazer. Eu vou exportar SVG e vou exportar PNG, EPS também aqui agora. Set terminal SVG size 800,600, né? Então, na verdade, você vai estar, com esse formato aí, você vai estar Fazendo os três gráficos simultaneamente. Né? Agora set output. Ou seja, o mesmo gráfico em três formatos. Isso, exatamente. Fig1.svg. Replot agora ele foi para SVG. Agora set terminal EPS PostScript, né? PostScript. Posso colocar color. Aí tem outras opções. Se você der help set terminal PostScript, ele te dá todas as opções do terminal. Você tem como controlar a fonte, tem um monte de coisa lá. Não vem o caso aqui, só mais simples, né? Set output fig 1.eps. Agora, ó, que eu dou replot, ele manda para lá. Agora que ele mandou. Agora set out, set terminal, set output,
set terminal WXT. Casei, se a gente errar uma letra ou uma grafia de uma palavra, ele não aceita? Não, não aceita, ele vai rodar e vai dar algum erro, aí você vai ver, aí você dá uma olhadinha o que aconteceu. O GNU-Prot, na realidade, olha só, eu escrevi reprot, não é? O GNU-Prot ele aceita só rep. Ele permite que você economize as coisas. Agora eu vou salvar esse arquivo, veja, esse arquivo aqui está sem nome. Arquivo, salvar como. Aí agora eu vou escolher onde é que eu estou. Na realidade eu estou em física computacional, não, olha só, minha pasta é salviano. Aí eu estou em cursos. Física computacional EAD, está aqui, ó. E aí eu estou fazendo isso aqui, ó, videoconf. Aí eu quero salvar aqui, ó. Aí agora eu vou dar um nome para o arquivo, né? fig.fig1.gp. A extensão, lembra que a extensão no Linux é simplesmente para nós. Você pode chamar GNU, pode chamar GP, pode chamar do que você quiser. Para o Linux não interessa a extensão, ele já sabe reconhecer o arquivo. A extensão é simplesmente para você, nós, os seres humanos, entendermos o que é. Então a extensão aqui pode ser qualquer, é o que você dá. Ele sabe disso. Então salva esse arquivo lá. Poderia ser qualquer coisa. Se você não quiser deixar sem extensão, pode ser sem extensão também. Mas é só para você saber que aquele arquivo é do GNU-Prot. Eu prefiro chamar de GP. Então é PDF porque eu sei que é um leitor de PDF. Doc porque eu sei que é um doc. Mas ele não precisa da extensão. Ele abre sem a extensão. A extensão é algo característico do Windows. Por quê? O que tem no Linux? Agora que eu vou abrir o terminal. Olha, agora que é importante. Open terminal. Open em um terminal. Aqui. Se eu faço isso aqui, file -i, aquele arquivo, o que eu fiz, né, fig1.gp, ele me diz que arquivo é um arquivo de texto puro, com formato caractere. Então, se fosse PDF, ele me daria dizendo que é um PDF. Se fosse doc, ele diria que é doc. File -i, o nome do arquivo, ele vai me dizer que tipo de arquivo é. Então eu não preciso. Na realidade aqui esse file aqui, ó, só file. Fig1 ASCII tem um texto ASCII. O -i ele me diz a codificação. File me diz que é um arquivo. Então no Linux ele é assim. Se eu pegasse, por exemplo, um arquivo, se eu tivesse... Vou copiar um PDF aqui para dentro, por exemplo. Ó, esse arquivo aqui, Prosper. Copiar. Vou colocar dentro dessa pasta. Colar. Só que eu vou mudar a extensão dele, ó. Vou renomear ele, ó. Vou tirar essa extensão. Tá certo? Tirei a extensão. File. Oi. Prosper. Tinha que dar umas pausas, assim, porque vai ter um grupo e a gente vai... Tá, eu já vou dar uma pausa. Tá. Eu vou dar uma pausa já. Tá, eu vou dar uma pausa. Então, file Prosper, você vê que ele te mostra qual é o tipo do arquivo. Então, não tem extensão. A extensão é um guia para nós que estamos usando. Que tipo de documento é aquele? Porque como é que você vai abrir? O Linux sabe como é que vai abrir. Tá certo? Então, ele tem a sua... Você não precisa de extensão. Bom, agora que eu tenho um arquivo GNU-Prot, tá aí, ó. Eu vou apagar esse outro, RM, apaga, Prosper. Eu poderia apagar aqui também no gráfico. Vamos apagar no gráfico para vocês evitar a linha de comando para vocês. Ó, o delete, né? Apaguei. Seria o RM. LS está lá. O que eu faço aqui agora? GNU-Prot. Esse arquivo GNU-Prot tem duas maneiras de eu interagir com ele. Eu posso simplesmente colocar GNU-Prot no nome do arquivo, ele vai fazer todas aquelas sequências de comandos e voltar para o terminal. Ou eu posso entrar dentro do terminal, dentro do GNU-Prot e carregar ele. Que é isso aqui, ó. Load fig1.gp. O que ele vai fazer? Vai executar aqueles comandos e fez o gráfico. E retornou. Ó, aqui, ó, tem um terminal errado, ó. Aconteceu o que você falou. Voltou o R. Ó, tá, ó, faltou um R aqui, ó. Então aí, olha só. Qual é a minha sorte? No 6. Terminal, tá vendo? Ele tá mostrando com uma setinha lá, olha só. Aqui, ó. Faltou um R aqui, ó. Na linha 6. 6. Então na linha 6 eu vou lá, o terminal. Agora como eu já escrevi no arquivo, eu não preciso repetir esses comandos tudo novamente. Eu vou lá, modifico e salvo. Salvei, eu faço isso aqui, o reload. Leio novamente o arquivo, ele faz. Agora está tudo ok. Então nesse terminal que a gente abre aí, a gente já coloca o de bloco e já plota então. Se você digitou o arquivinho desse jeito aqui, se você tiver algum erro, você simplesmente só
corrige o erro aqui, e você chamou e está ali. Ó. Certamente, agora eu vou abrir o navegador, quantos arquivos eu tenho lá? Eu tenho os 3 arquivos. Agora a dúvida é assim, lá naquela telinha de comando do seu arquivo, Deixa eu ver o comando lá para simular. a gente vai aí. Load. Primeiro você pediu lá no curso LS, figura 1, para depois... Não, a figura 1, o LS só te mostrou que a figura está lá depois, né? Olha, se você olhar, as figuras estão aqui, que é isso aqui, ó. O LS seria mais ou menos, o LS é na linha de comando, é você ver a figura aqui, que é no navegador, é a mesma coisa. É só você ver... Fiz aquele comando... Apareceu a figura. Edit, como você fez, aí lá, Vamos sair do GnuPlot, ó. Então. Isso, já sai, daquele jeito ali, ó. Então lá, todas as figuras estão aí, ó. Olha só, se você fizer file na figura 1 EPS, documento PostScript, file na figura SVG, SVG. Se você fizer na PNG, Os comandos que nós tivemos lá. não, isso eu só estou mostrando que o file, esse comando eu não falei para vocês, eu estou falando que ele identifica, ele podia estar com extensão não. Identifica, né? Identifica, ele pode estar ou não com extensão, só isso, só para você ter certeza que aquela imagem, aquele objeto é o que você quer. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou deixar uma dúvida para vocês, depois o próximo passo é, vou criar um arquivo no LaTeX aqui do zero e colocar essas imagens lá dentro. E aí vocês vão entender o que é o Bounding Box. Eu vou mostrar o que é o Bounding Box da imagem EPS. O EPS, veja, o EPS como é um arquivo vetorial, é uma imagem vetorial, eu posso editar. Ele é um texto como esse qualquer. Eu posso abrir ele também. Nesse editorzinho que eu editei aqui. E aí que está a dúvida, professor. Eu pego isso aqui, salvei lá. Isso. Aí eu abro essa tela de trás aí. Uhum. Aí eu já posso colocar o plot que já vai sair. Vai sair exatamente no plot. Aí você quer... Do jeito que nós fizemos aqui, ó, salvamos aqui, ó. Agora eu vou abrir aquela imagem EPS para mostrar para vocês. Abrir essa imagem EPS que está aqui, ó. Eu vou abrir esse arquivo, está aqui, ó, no editor de texto. A hora que eu abro no arquivo no editor de texto, você tem o chamado Bound Box, que é isso aqui. O que é esse Bound Box? Esse Bound Box são as dimensões da imagem. É o canto superior esquerdo e o canto inferior direito. Se você olhar a sua tela, tem um canto superior esquerdo e o direito. Então ele está te dando as imagens. Então ela começou nas coordenadas 50, 50, x é 50, y é 50 e terminou em x igual a 554 e y igual a 770. Então você tem as dimensões da imagem. Por que você precisa das dimensões da imagem? Porque no momento em que você vai fazer um gráfico, que você vai colocar em algum lugar, às vezes você precisa de comprimir a imagem, às vezes você precisa de expandir. Mas se você não souber a razão entre altura e largura, você pode expandir ela de forma desproporcional à figura e você distorcer a imagem. Nós vamos fazer isso aqui, vamos distorcer uma imagem também. Vamos mostrar que se você quiser, ele faz. O LaTeX, essas ferramentas que nós fazemos aqui, eles fazem o que você quer. Só que aí você tem que... Agora, se você não quer distorcer, aí tem a maneira que você vai fazer sem distorcer. Aí, nesse caso aí, se a gente não verificar isso, a gente... Não, vocês não precisam verificar. Não. LaTeX, isso, vocês não precisam verificar. Eu vou mostrar o erro já. O que vai dar. Qual o motivo disso aqui? É que se for imagem EPS, não tem problema algum. Agora, se for PNG, ou JPG, ou PDF, aí precisa do Bound Box. E vou mostrar já para vocês o erro. Mas aqui, no GnuPlot, como fazer isso aqui? Há alguma dúvida? Persiste alguma dúvida aí ainda? Aqui, professor, eu estava olhando aí o seguinte, quando o senhor faz lá a imagem no Gedit, né, O arquivo, edita o arquivo no Gedit. aí o senhor abre, antes de o senhor abrir o GnuPlot, você tem que mostrar onde que está o arquivo, não é isso? Aqui? Aonde? Essa era a minha dúvida. Não, mas veja, a hora que eu salvei ele, eu salvei naquela pasta. Você viu que eu naveguei. Se o senhor plotar a imagem, antes o senhor tem que mostrar o caminho de onde que está aquele arquivo. Não. Volta lá no início, dessa página aí. Aqui, eu estava aqui no Fig 1. Isso aqui. Não. Nessa do Aqui. terminal que o senhor fez aí. Terminal. Vamos lá, no terminal. Estou aqui no terminal. Na primeira linha que o senhor digitou. Olha lá, a primeira linha que eu digitei foi aonde? Foi aqui, aqui no plot. Não, Ah, antes o senhor digitou isso aí. Vamos de novo, vamos apagar e começar de novo. Não, Olha. não precisa apagar não, Fabiano. Aqui é muito tranquilo. Aqui é muito Aqui o senhor tranquilo. digitou vários comandos. Ó, Entendi. aqui. O senhor verificou Ó, eu zerei, tá aqui, ó. Salvei. Isso. Até aqui tá aqui. Salvei o arquivo, não salvei? Então o que eu fiz? Eu instalei aquele Open Terminal exatamente para abrir o terminal aqui.
Se você não tivesse aberto o terminal aqui, ó, o que que você tem? Você está vendo, você tem aqui o caminho aqui em cima. Se você tiver, eu vou abrir o outro gerenciador, que ele tem um caminho aqui também. Eu vou abrir o caminho, vou abrir nos dois. Eu acho que o outro é o que vocês estão tendo aí. Deixa eu pegar aqui o... É que eu mudei ele. O que vocês têm lá é certamente algo desse tipo aqui, ó. Então, olha só. Eu vou lá para a pasta Cursos, Física Computacional. Veja, eu posso, se bem que eu posso colocar... Eu coloquei um atalho aqui, que é isso aqui, ó. Informática no Ensino de Física. Informática no Ensino de Física. Cursos. Agora eu coloquei aqui, videoconferência. Aulas... não é informática de ensino de física, não é física computacional. Física computacional é AD, é videoconferência. Certo. Estou aqui, ó. Mas, ó, tá vendo? Apareceu aqui, ó. Se você quiser mostrar o caminho de outra forma, aqui, ó, se não me engano é Ctrl L aqui, ele mostra o caminho desse jeito. Então, Ctrl L, ele te mostra esse caminho desse jeito. Aí você pode vir aqui e copiar ele, ó. Marcou, copiar. Aí você abre o terminal Ctrl T, se você não tiver instalado aquele Nautilus Open Terminal. Aí você abriria Ctrl Alt T, você abre o terminal. Então vou abrir o terminal aqui, mostrando aqui direito. Ó, se eu abrir o terminal por aqui, ó. Cadê o terminal? O terminal está aqui embaixo, ó. Abri um terminal. Ele abre sempre aonde? Na minha pasta raiz. Então eu tenho que ir para aquela pasta CD. Como eu vim aqui, ó, dou um Ctrl L, dei um Ctrl L, copio, ou então simplesmente marco desse jeito. Se eu tiver marcado desse jeito aqui, ó, Alt Tab e volto para ele. Se você clicar com o botão do meio, que essa é a rodinha, aqui ele reproduz aquele comando lá. Aí você vai exatamente para aquela pasta. PWD, você verifica onde você está, exatamente lá. Se eu der um LS, eu tenho lá o arquivo. Agora, como é que eu evito isso, esse caminho? Que é abrir ele lá naquela pasta, vir aqui e dar esse CD. Eu evito isso de que forma? Quando eu instalei aquele Nautilus Open Terminal RIA, que é o que facilita, aí o que eu faço? Fecho esse, vou fechar esse aqui para mostrar. Aí eu não preciso me preocupar com isso. Eu clico com o botão da direita aqui no terminal, e aí olha só, eu vou abrir num terminal. Então ele já abre um terminal neste local para mim. O que me facilita muito a minha vida. Eu não preciso ficar dando CD para ir para lá. Então esse é o detalhe. Agora chamo o GNU-Prot, o que eu fiz? GNU-Prot, dou um tab completo, GNU-Prot, load. Eu posso colocar, o GNU-Prot ele aceita a abreviação dos comandos. Se eu simplesmente colocar L, ele sabe que é load. Mas eu vou escrever o comando completo porque é preciso. Para vocês aprenderem aí qual é o nome do comando, pelo menos. Load, abro aspas o arquivo, que é fig1.gp. Fiz isso. A hora que eu fizer isso, ele vai gerar os gráficos para mim nesta pasta. Notem que nesta pasta aqui não tem nenhum outro arquivo. A hora que eu fizer isso, olha lá, vou abrir aqui, vou deixar um pouco mais abaixo aqui, ó. GP. Ele abriu esse gráfico, olha, todos os gráficos estão ali, ó. Gerou. Posso sair do GNU-Prot, quit. Acabou, os gráficos estão gerados. Aí é muito, mas muito tranquilo. Não, vocês entenderam aqui agora que ficou tranquilo agora. Ficou. Ficou. O meu para mim pôr em prática. Desligar aqui. Certo? Então, agora nós estamos estamos aptos agora. Agora vamos fazer o LaTeX, vamos colocar as imagens no LaTeX, correto? Tá? Isso, pausa. Eu vou deixar essa tela, vou dar uma pausa aqui. Nesse momento agora, vamos então incluir as figuras no LaTeX. Vamos fazer então o LaTeX agora. O LaTeX aqui, como é que eu posso editar um arquivo LaTeX? O editor que eu vou usar, em particular, é o Kyle. No Kyle, eu vou dar já um nome para o arquivo que eu vou gerar. Eu vou chamar ele simplesmente, mas posso dar um nome de um arquivo aqui, ó. É um teste1, teste1.tech. Ele vai abrir ele. O Ezinho é simplesmente para liberar a tela, né? A hora que ele inicializar, ele liberar a tela, esse Ezinho comercial. Então ele abriu um arquivo já chamado teste1 aqui, ó. Teste1 vazio. Perfeito. Então aqui agora você vai vir aqui no LaTeX, projeto, LaTeX, preâmbulo, né?
ele tem um... Ele gera isso aqui automático, mas ele tem uma parte aqui para vocês, olha, eu vou achar aqui, é assistente. Inicialização rápida. Se você for em inicialização rápida, ele vai perguntar para você isso aqui, ó. Ele vai te dar essas opções aqui, ó. O que você quer? Qual o estilo de documento você quer? É um artigo, uma carta ou um relatório? Isso aqui é os estilos básicos. Então nós vamos lidar com o artigo, tá certo? Tamanho da fonte, o tipo de papel e a codificação. Essa codificação aqui vocês vão ver que é importante. Então deixa ela aqui. Agora, aqui está marcado uma página, ela vai ter um título ou não é um título? 2 colunas ou não? Uma coluna, né? Pacotes que eu quero incluir. Se eu desejo escrever fórmulas matemáticas, então eu vou colocar isso AMS Mat, AMS Fonte, AMS Símbolo e AMS Mat, aqui tá vendo? Então são pacotes matemáticos. Esse hiperref, esse pacotezinho hiperref aqui, é para você gerar aquele PDF com hiperlinks. Ou então, na hora que você gera um PDF, ele gera com aquele índicezinho lateral. Então, se você coloca, habilita esse pacote, olha o seu PDF, ele vai gerar com aqueles índices, com aqueles linkzinhos laterais. Então, você habilitou esse pacote, você tem essas opções. Olha, que aí nesse pacote aqui você pode dizer qual é o nome do autor, do documento, tudo, então tem essas opções aqui. Então, você colocou isso, ele já faz isso automaticamente para você. Este Babel aqui significa que eu estou usando qual é a linguagem que vai estar escrito no meu documento. Que eu posso ter um documento e de repente eu faço citação em inglês. Então de repente ele tem que separar a sílaba dessas frases. Então ele tem que entender que tem duas línguas naquele documento. Então o que eu seleciono as línguas que estão naquele documento. Se eu tiver uma só, eu seleciono uma só. Então aqui o gráfico isso que eu vou usar. Eu vou colocar a figura. Ok. Coloquei. Então tá aqui, ele gerou para mim toda essa configuração inicial, é isso aí que eu preciso. Tá feito. Então, agora, um documento no LaTeX, aqui agora, eu quero gerar o título, então eu preciso desse comando aqui, /make título. Salvar, vou salvar esse documento, então já estamos aqui. Agora, eu posso colocar, num documento, geralmente esse é um artigo que começa a seção 1, seção 2, seção as sessões. Se você for aqui, ó, projeto LaTeX, né? Ele tem aqui, ó, criando sessões. Eu vou sempre nesse menuzinho aqui, porque os ícones que estão aqui é o que pus. Configurei, você pode pôr. Então, sessão, nome da sessão, introdução. Ok. Teste. Opa, end. Teste. Posso escrever meu texto aqui, ó. E aí, ó, o detalhe, eu posso escrever um teste. Se eu coloco LaTeX assim, aparece lá, mas se eu colocar assim, /LaTeX, é para aparecer aquele LaTeX incrementado lá, que ele tem aquela fonte definida. Só um comando, professor. Eu coloquei o comando /negrito, que é o P. Isso aqui, ó, bold texto, que é isso aqui, ó. Se você olhar aqui em cima, é esse texto aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, porque você quer colocar um texto negrito, projeto LaTeX. Tem o barra e tem a sigla, né? Tem a sigla, mas se você vier aqui, ele tem também as opções aqui para você colocar isso. Eu fiz esse comando lá no primeiro exercício, aí o exercício todo foi negrito. Não, porque você não fechou, porque olha só, tá aqui, ó. Eu quero isso aqui em negrito. Só isso. Então você abre chave e fecha. Onde você fechou a chave... A barra, isso. Fechou, abriu o text BF, abriu a barra, fechou. Onde fechou, ele fecha. Daí pra frente não é mais negrito. Tudo que tiver entre essa chave aqui, vai estar em negrito. Agora vamos escrever uma equação no texto. Então abro dois cifrões, x, índice ao quadrado. O comando de negrito aí é outro. Eu olhei na apostila, era... Opa, vou descer com o meu teclado. Vamos lá, aqui, ó. 2. Tem ali o ícone, tá? X elevado ao quadrado mais 3x. Essa é uma equação no modo texto. Igual a 0.
equação. Agora vocês querem colocar uma figura, não é isso? Vamos colocar uma figura. Eu vou colocar, a primeira figura que eu vou colocar é uma EPS. A diferença aqui, o importante vocês perceberem, que você não pode misturar imagem vetorial com imagem bitmap, tá certo? Essa é a diferença, que é um processo de compilação. Olha, projeto, LaTeX, ele tem inclusão, ele tem um ambiente para figura. Se você olhar aqui, ó, não, LaTeX aqui, se você criar aqui, ele vai mostrar todas essas coisas aqui, ó. Ambientes flutuantes, flutuação, figura, tá vendo? Figura. Esse captcha é o que vai vir o rótulo. Aqui agora eu vou colocar a figura LaTeX, inclusão de um arquivo, include gráficos, esse aqui, ó. Imagem, eu seleciono, eu clico aqui, posso selecionar ela. Se a imagem já estiver aqui, ó, eu posso colocar todas. Eu quero a EPS, eu vou começar com o EPS, tá certo? Ele tá vendo aqui, tá dizendo qual é o bounding box dela aqui, porque ele já pegou. Eu não preciso disso aqui. O rótulo da figura, a princípio eu já estou colocando aqui, se eu quisesse, né? Eu posso colocar ela aqui, aparar a figura. O que foi? Vocês não têm o... Pois é, você pode colocar, pois é, você vai ver que ele já digita o comando para você, tá aqui, ó. Então você crude graphics a figura, tá ali, ó. Ele até colocou esse begin figure aqui que já tinha colocado antes, ó. Ó, esse bounding box eu não preciso. Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um comandozinho para vocês, que é isso aqui, ó. O idth largura igual a 0.6 barra line width. Eu vou dizer que essa figura aqui, ela vai ocupar quanto? 60% da largura da linha. Aí se eu sei exatamente se ela vai caber aí ou não vai. E todas as imagens, eu garanto que elas vão ter todas o mesmo tamanho, o meu texto, se eu seguir esse padrão. Agora, se eu quiser deformar a imagem, agora por que ele precisa daquele bound box? Exatamente porque isso, porque quando eu falei para ele tem que transformar ela, fazer ela ficar desse tamanho. E para fazer esse tamanho e sem deformar, ele precisa saber quais são as dimensões da imagem, para ele poder reescalonar ela. É uma questão de escala. Como eu vou multiplicar por que fator? Eu preciso saber as dimensões da imagem para poder fazer isso aí. Então, é só isso. Salvei. Agora, vou compilar. Vamos lá no LaTeX. Veja, eu tô indo aqui nos menuzinhos porque eu não sei como é que estão os ícones configurados na sua máquina. Então, eu preciso compilar LaTeX. Section. Barra título. O meu deu também porque é o seguinte, não tem o título do trabalho. Eu mandei fazer o título. Teste. Tá vendo aqui, ó? Ele falou sem título. LaTeX. Posso compilar novamente LaTeX. Compilar agora. Ele está dizendo que não tem nenhum bad box, tudo bem, sem problema. Agora, eu compilei, uma vez que eu tenho compilado ela no LaTeX, eu vou fazer o seguinte, eu vou converter ela, né? Ele gerou um PS. Ele gerou, se você olhar lá, Alt Tab, não, está aqui. Ele tem uma imagem aqui, ele gerou um DVI. Sempre que você compila o LaTeX, ele gera um DVI. Nesse caso, eu preciso agora no LaTeX fazer o seguinte, converter ela, LaTeX está aqui o compilar, né? Converter DVI para PS. Aqui a diferença é essa, quando eu tenho, essa é a diferença sutil que tem entre o processo com as imagens PostScript, EPS, porque são vetoriais, então o caminho é um pouco mais longo. Fiz, volto lá de novo, converter para PDF, converteu. Aqui agora eu posso clicar nesse ícone aqui, visualizar o PDF, ou então vir aqui exibir PDF, que é isso aqui, ó. Agora está lá a imagem do jeito que eu quero. É dessa forma que eu vou colocar no texto. É dessa forma que você vai fazer, mas aí você tem o processo de compilação passando por essas etapas. Agora,
Agora vamos repetir o mesmo processo, eu vou mudar a imagem que é o PNG. Aí vocês vão ver que vai dar um erro no PNG. Eu vou mudar o nome da figura, olha só, vou deixar do jeito que está aqui. Eu só vou mudar a extensão aqui, eu vou colocar PNG. A hora que eu for compilar, vocês vão ver que vai dar um erro. Ele vai dizer que não tem o bound box. Salvar. Olha lá, vou salvar, vou compilar o LaTeX. Agora, se eu tenho um PNG, eu posso gerar diretamente o PDF, que é o PDF LaTeX. Eu não preciso de passar por aquele espaço, eu posso fazer PDF LaTeX direto, que é o compilar, né? PDF LaTeX, tem aqui, ó. Ele gera o PDF direto, sem passar pelo processo intermediário. Essa imagem desse jeito. Ó, um erro, não tem. Se você olhar aqui o erro dele, o principal o erro dele é que não tem um bound box. Ele está reclamando. Ah, PDF Tech aqui. Então, vamos olhar. LS. Eu não tenho bound box. O que eu preciso fazer? Então, EBB fig1.png ls cat. Vou listar o que aconteceu com esse PNG. Ele gerou um .bb. Cadê? Fig1 bb, está aqui, ó. Se você olhar, o que ela diz? Tamanho da imagem. O canto superior esquerdo é o 00, 576 e 432. São as dimensões da imagem. Agora, a hora que eu vier aqui compilar, PDF LaTeX, esse aqui é o ícone para isso, né? Opa! TF fonte 8x com CS. Ah, é o comando aqui. Esse comando LaTeX aqui é desse jeito aqui, ele é meio PDF LaTeX. Nadinha. Aí se você olhar aqui, ó, tá lá a imagenzinha, 60% do tamanho da tela. Perfeitinho. Aí se eu fizer esse documento e quiser dividir em duas colunas, ela vai... Veja, olha que você selecionou o artigo aqui, basta você colocar em duas colunas aqui, ele vai dividir em duas colunas. Ou então você coloca aqui o comando, olha. Vamos fazer um exemplo como seria uma prova, por exemplo. Questão 1. Aqui, vamos... Questão com múltiplas escolhas. Agora, eu vou precisar então de colocar multicalls. Eu vou precisar então aí, ó, é uma funcionalidade a mais que eu vou incluir no sistema. Então eu vou precisar de um pacote chamado multicalls. Aí use package. Depois o gráfico, né? É aqui. Aqui lá em cima já tem. Já tem multicall? Ah, então não preciso. Deixa eu perguntar uma coisa. Então aqui, ó, /begin. Aquela sequência lá de comando dos pacotes lá. Aquela inicialização rápida, ela te dá, ela é automática. Então você não precisa se preocupar com aquilo. Então são alguns pacotes. A hora que você quer uma outra funcionalidade, aí você pergunta, a gente vai te mostrando, ah, faz isso, faz aquilo. Por exemplo, a hora que eu colocar lá o gráfico, aquele gráfico, aí eu posso usar gráfico em todo o meu... Pode. Aqui, Vamos colocar outro gráfico aqui. Um pacote. Exatamente. Mas, por exemplo, se eu for usar um gráfico primeiro e depois... Qual foi aquele último que você colocou? Aquele último que você digitou, pacote? Eles não precisam estar na sequência do que vai aparecer. Não precisa estar na sequência. Eu vou colocando ali na sequência que eu vou Isso, precisando. Olha só, eu vou colocar uma lista aqui agora, ó. Vou criar uma lista. Vamos criar uma lista enumerada aqui, ó. A lista enumerada está aqui, ó, que é essa daqui, ó. Eu vou criar uma lista enumerada aqui para vocês verem. Begin enumerate. Aí eu quero item A. Então, aqui vem o item A. Alternativa A. X. Vou colocar outro item. Aí eu sou preguiçoso. Qual que é o comando de colar e copiar?
Ctrl+C, Ctrl+V. Mesmo jeito. Mesmo jeito. Alternativa X, Y, Z, W, Ctrl+V, U. Salvar. PDF LaTeX. O que vai acontecer? Aí eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei o pacote Enumerate. Como eu não coloquei o pacote Enumerate aqui, vamos ver se ele vai dar um erro. Né? Item, Enumerate. Esse aqui você tem você tem lá um manualzinho que tem que quando você precisar de alguma coisa ele tem lá para você. E lá no Setam você vai colocar, eu quero uma lista enumerada. Lista, aí ele te mostra tudo aquilo que refere à lista. Então tem uma maneira de você pesquisar e você achar o que se refere a esse tipo de coisa. Mas foi interessante desde que o senhor está fazendo essa prova aí, professor, eu fico indagado. Olha lá, acabou. Atividade 3, agora o senhor pediu para a gente fazer um gráfico com as funções lá. Dividiu isso aqui. Eu coloquei duas colunas, né? Foi. Vamos colocar isso aqui, olha só. Agora vamos colocar isso aqui em 5. PDF LaTeX, viu PDF. Então, aí como o texto não caberia ali, ó, se eu tirasse o texto ali, ó, se eu tirasse a alternativa, colocar só uma resposta, que às vezes é o que você quer, uma resposta só com um número, então você pode ter algo desse tipo. Então você pode ter 3 colunas, 2 colunas, tá? As colunas que vai... E o texto que vem logo a seguida, abaixo, ele volta normalmente, olha só, depois do multicalls aqui, ó, o que eu te escrevi aqui volta a ser uma coluna só. E aqui, olha só, eu posso escrever as palavras no LaTeX, ó, enquanto eu não der tudo isso aqui vai ser um parágrafo para ele. Porque para ele, o que é um parágrafo? Quando muda uma linha em branco. Se eu quero deixar, por exemplo, digamos que entre esses dois últimos aqui, eu quero deixar nesse pedaço aqui, ó, um espaço horizontal. Se eu quero deixar um espaço horizontal, ele tem aqui, você dá um comando aqui, você vai, busca aqui, ele tem lá, deixar espaço horizontal. Você diz exatamente, /hspace é o seu comando, né? hspace. Aqui eu quero deixar 3.0 centímetros. Então ele vai deixar 3 centímetros. Se eu vier medir com a régua, vai ser 3 centímetros. Então PDF LaTeX. View PDF. Então o espaço horizontal, o espaço vertical, você diz o quanto você quer. O espaço vertical é VSpace, H é horizontal e o V é vertical. Aí no caso, por exemplo, se o senhor está fazendo essa prova aí, eu fiz uma pergunta, o senhor explanou como se faz uma prova. Por exemplo, atividade 3 nós temos que fazer uns gráficos, né? Isso, desse jeito é isso, perfeito. Pois é. Aí o que a gente faz é o seguinte, é o que a gente sempre fala para os professores, a praticidade da disciplina em sala de aula. Isso. Né? Então, por exemplo, as duas primeiras atividades, tudo ok, fazer o gráfico. A terceira já está um pouco mais complicada. Não, a terceira, o que ela tem lá? Porque eu te dei os gráficos, te dei o exemplo lá, como é que está tudo. O que é para fazer? Para fazer um fit, um ajuste de curva. Né? Esse aqui é um ajuste de curva. Isso aí é porque, certamente, às vezes você não vai ter lá, mas se você estivesse dentro de um laboratório aqui, você tem que saber que a hora que você mede um arquivo, você tem uma curva, uma reta ou qualquer coisa, os seus pontos que você mede não exatamente bate com os pontos e você tem que fazer um ajuste. Qual é a melhor curva que passa por aqueles pontos? Porque, por exemplo, assim, no caso, nós não vamos ter acesso ao laboratório, nós não vamos fazer esse laboratório. Mas então, se você estivesse fazendo um laboratório, você tinha que fazer um ajuste. Se estivesse fazendo um bacharelado, uma coisa ali. Não, mas aqui também deveria estar fazendo um laboratório. No laboratório de física que vocês viram lá, certamente vocês deviam ter feito um ajuste de curva. Deve ter feito alguma medida e você tinha que fazer um ajuste de curva. Porque o problema todo é você tem que saber pelo menos que isso existe. Esse que é a ideia. A ideia, a ideia é que você saiba que existe. Mas para nós montar, se o senhor tivesse passado uma atividade, para a gente montar, elaborasse uma prova de um determinado tema, com todos esses itens, para nós seria muito mais lucrativo do que a gente estudar um Pois é, o problema, não, você não vai estudar os desvios de curva, porque já está montado lá e se você olhar nas notas, na apostila, tem lá como você faz. Eu só quero que você faça o gráfico da função. Qual é o objetivo ali? Eu coloquei algo que vai além e dizendo para você que tem algo a mais. Porque aquele da resistência do ar é um exemplo interessante, por quê? Porque é uma coisa que você pode dizer, pode apresentar para o menino lá, dizendo que é algo mais que ele vai ver posteriormente. A hora que ele faz uma pergunta diferente, um dia que você chega e quiser dar.
Tô gravando. Tá tudo gravado. Inclusive as intervenções. Então você consegue. É porque isso que é Agora a raciocínio. prova, depois os templates, esses templates aqui de como é que estão as coisas, que eu vou deixar para vocês lá. É porque interessante para nós é fazer Existe a isso. possibilidade de o senhor fazer mais como se fala? São